Olá, meus irmãos, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, reflexões que temos feito às quartas-feiras aqui na Igreja Presbiteriana de Itaparica sobre igreja saudável. O que seria uma igreja saudável? E claro, você já ouviu aí nossos irmãos presbítero Daniel, nosso irmão Ulisses, pastor Leonardo, e eu estou aqui com você também. Tudo isso nós estamos fazendo, querendo, desejando que você esteja sempre refletindo o que é ser igreja. Porque a igreja, de fato, é algo especial. A igreja, de fato, é algo particular. Eu diria que a igreja é algo peculiar. E, aliás, esse é o tema que eu vou conversar com você nesse nosso encontro aqui. Como que a igreja é algo singular, especial. Para isso, eu quero que você leia comigo agora o que está registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A igreja é de fato um lugar especial, um lugar peculiar. É por isso que eu estou aqui, para te lembrar disso. Eu sei, nós vivemos numa sociedade onde temos muitos recursos, muitas opções, e a gente até escolhe o que vai ver, o que não vai ver, o que vai onde vai frequentar, onde não vai frequentar, qual tipo de alimento eu quero comer, eu vou comer disso, eu não vou, qual shopping frequentar. Quem mora aqui em Vila Velha ou na Grande Vitória tem muitas opções, e a gente às vezes é pegado também por essa maneira da sociedade existir de hoje, né? Os médicos, por exemplo, são especialistas. Tem especialista em braço, tem especialista em mão, tem especialista em olho, tem especialista em algum tipo de doença assim assado, ou seja, tudo é muito dividido. Agora, olha, preste muita atenção, a igreja é o lugar onde todo tipo de gente se reúne com um único propósito e consegue conviver bem. A igreja não é um lugar, tal igreja é lugar para isso, ou lugar para aquilo, ou melhor explicando, é uma igreja para rico, para pobre, para intelectual, para quem não tem muita formação. Não, a igreja é lugar de filhos de Deus, de servos de Deus. Esse texto que nós lemos aqui vem nos lembrar disso, que a igreja é um lugar onde se encontram pessoas com essa finalidade. Deixa eu tentar explicar melhor isso para você aqui, tá bom? Se ficar alguma dúvida, não tem problema, coloca aí uma pergunta no chat, em algum momento nós vamos te responder, tá bom? Olha, por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque, de fato, nós precisamos lembrar que a igreja não é mais uma programação na vida, sabe? Nós temos encontros, nós temos reuniões, é reunião da escola, é reunião com alguma entidade, e normalmente em torno de um assunto, algumas pessoas específicas vão frequentar ali. A igreja é melhor do que isso aí. A igreja é o lugar mais importante. Eu quero que você, depois que escutar essa nossa reflexão aqui, esteja bem atento e lembrado, bem conectado mesmo com a ideia de que a igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é o lugar especial, o lugar diferente, um lugar específico e peculiar, singular. Não existe um lugar melhor do que a igreja nesse mundo, tá bom? Grave isso, não existe. Um pregador famoso que já faleceu, o pastor Antônio Elias, ilustrava a igreja como algo muito interessante. Ele falava que a igreja era como um saco de gato. Antigamente, não sei se você já viu isso, as pessoas colocavam os gatos dentro de uma sacola, dentro de um saco, e levavam para vacinar. Por quê? Porque é um bicho arisco. Quando vai ser aplicada a vacina nele, ele arranha quem estiver por perto. Era esse o modo que se usava. E colocava ali um monte de gato, e às vezes um brigava com o outro, arranhava o outro. E ele falava assim, olha, a igreja é como um saco de gato. As pessoas vivem se arranhando, se pegando, se trombando, mas ainda é o melhor lugar do mundo. E eu concordo com ele.
A igreja é o lugar mais especial que tem. Não existe clube melhor que a igreja, não existe associação melhor que a igreja, não existe entidade, ONG, organização que queira fazer isso ou aquilo que seja melhor do que a igreja e tão singular como a igreja. Não existe. Porque a igreja, vocês sabem muito bem, é o lugar da geração eleita, é o lugar do sacerdócio real, é onde você é reconhecido como nação, como um povo santo. E isso não tem a ver com os diplomas que você conseguiu ou não, isso não tem a ver com a sua família ser uma família tradicional ou não, isso não tem a ver com o fato de você ter uma conta bancária boa, rechonchuda, com bastante dinheiro ou não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que Jesus morreu por você e te conquistou e te fez uma família especial. A igreja é um negócio tão interessante, a igreja é um negócio tão singular, tão peculiar, que às vezes eu acho que a minha família é só o povo da igreja. Eu chego a esquecer por alguns momentos que eu tenho família de sangue. É interessante isso, como que a igreja é algo assim importante e atuante na vida da gente. Eu sinto muito por aquelas pessoas que esquecem que a igreja é esse lugar tão especial, que optam por dar mais valor a talvez um grupo de esporte qualquer, ou de surf, ou de bicicleta, ou de academia, ou seja lá o que for, de futebol, não importa, que coloca esses outros eventos que são até interessantes no mesmo patamar, na mesma altura, na mesma classificação e às vezes até acima da igreja, porque a igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é sim aquilo que Deus criou para a gente ser trabalhado e aprender essas coisas. Eu vou ler de novo o texto porque eu quero que você grave isso e que isso não saia da sua mente. Vocês, porém, são geração eleita, não é geração idêntica, não é geração, pessoas com os mesmos gostos, não. São geração eleita, foram escolhidos para isso, para ser um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Grava isso. Nós, como igreja, somos um povo exclusivo, um povo separado, um povo diferente, um povo singular. Eu diria que nós, como igreja, somos um povo peculiar, diferenciado. Não existe isso em lugar nenhum. Eu não estou dizendo aqui, preste muita atenção, que a igreja é lugar de gente que não erra, de gente perfeita, de gente que só acerta, de gente que só faz coisas boas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a igreja é a reunião de pessoas peculiares, singulares. É um grupo separado por Deus. E sendo um grupo separado por Deus, isso em si já traz um diagnóstico de que a igreja é um negócio totalmente diferente. Porque alguém pode montar um time de futebol, um time de vôlei, alguém pode montar um time de pessoas que vai servir alimento para pessoas moradoras de rua. Sim, vai ser um negócio legal. Tudo isso aqui é uma coisa interessante, mas são pessoas que criaram isso. A igreja, quem criou foi Deus. A igreja é uma ideia do Senhor, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo, como diz aqui na versão internacional, na NVI, um povo exclusivo de Deus. É Deus que criou a igreja, ou seja, não pode tratar a igreja como fosse algo assim comum. Ah, pode ir, não pode não ir, vou na hora que me der vontade, na hora que eu quiser, na hora que eu puder. Não, 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 não. A igreja é algo que Deus criou. E sendo uma criação de Deus, precisa ser valorizado como tal. Na próxima reunião pública que você estiver, pare em um momento e dê uma olhada. Talvez a melhor hora para fazer isso seja a hora do louvor, a hora dos cânticos. Está todo mundo em pé cantando. Você para e você começa a olhar para as pessoas. Você vai ver gente grande, gente pequena. Você vai olhar para o outro lado, você vai ver gente mais velha que você vai ver gente mais nova que você. Continua olhando. Você vai olhar e vai ver pessoas talvez que tenham mais dinheiro que você e também vai ver pessoas que têm menos dinheiro que você. Você vai ver na igreja, faça isso, tá? Você vai ver na igreja pessoas que têm muito conhecimento, adquiriram muita informação, tem muitas formações, e você vai ver pessoa também que não tem formação quase nenhuma,
Nós temos na nossa igreja pessoas que ainda não aprenderam a ler. E isso não diminui elas. Elas estão aqui, são iguais, cada um de nós somos iguais aqui. Você continue olhando para a igreja e vai perceber que tem gente que é muito sábia. Eu estou falando de outra coisa agora, tá? Não estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria. Você vai ver pessoas muito sábias dentro da igreja. Você vai ver gente também que não é sábia. Ainda está, né, tá trombando ainda com a vida, não aprendeu a lidar com as coisas ainda. Tudo isso está num lugar só. Todo mundo junto. Todos juntos para adorar o Senhor, porque a igreja é esse lugar exclusivo mesmo, diferenciado, onde toda essa gente que num outro lugar não ficaria junto, se reúne para adorar o único e verdadeiro Deus. A igreja é um negócio diferente. Ponha isso na sua cabeça e valorize isso. É uma ideia de Deus de fazer a igreja, de nós sermos um povo, uma família dele, um povo diferenciado, porque é Deus que junta a gente, porque do contrário, a gente não ficaria junto. Eu tenho certeza, eu não estou sendo exagerado aqui, que talvez você nem gostaria, se você pudesse escolher, você teria uma outra pessoa do seu lado, não a mim, mas porque Deus está nesse negócio, a gente está junto e a gente se ama, a gente se tolera, a gente se cuida, a gente confessa pecado um para o outro, a gente intercede um pelo outro, a gente suporta um ao outro, a gente faz um monte de coisa um pelo outro, que se dependesse só da nossa vontade, isso não aconteceria. Sabe por que acontece? Porque a igreja é algo exclusivo, diferenciado que Deus criou. Para terminar essa reflexão aqui com você, eu quero lembrar de novo, que eu tenho falado desde o início, a igreja é um lugar diferenciado. A igreja é feita de pessoas comuns, pessoas normais, mas que foram ajuntadas, foram colocadas em uma única família, que são direcionadas pelo próprio Deus. Gente que, se dependesse de si mesma, não escolheria estar com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, mas por causa do Senhor isso acontece. É um povo diferente. Alguns vão dizer que são um povo esquisito, e eu até diria que é mesmo. Sabe por quê? Nós temos relatos na história de gente sendo torturada por causa da sua fé. E sabe, enquanto alguns, quando sofrem algum dano, quando são perseguidos, espraguejam, xingam e dizem todo tipo de impropério, nós temos os relatos dos mártires que eles cantavam enquanto estavam sendo torturados. Eles louvavam a Deus enquanto estavam sendo mortos, porque a igreja é feita de gente assim, que confia tanto no Senhor e espera tanto algo lá de cima, que não consegue ficar tão agarrado às coisas aqui de baixo. Apenas vive esse tempo de exclusividade, de singularidade, na confiança daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como nós lemos no texto aqui. Eu diria ainda, concluindo nosso tempo aqui, que, olha, como pode? Vê se a igreja não é um negócio realmente diferenciado. Como pode um homem, mais 12 homens, cercados de outras pessoas, mas não um número tão grande assim, fazer tanto barulho na história do mundo, a ponto de chegar até aqui, até neste lugar onde nós estamos? Por que esse negócio não acabou até hoje? Ainda existem muitos povos que não conhecem ou que conhecem, mas rejeitam o Evangelho. Não querem o Evangelho ali. Um exemplo disso você pode ver nos países comunistas, nos países ditatoriais, onde o regime é ditador. Eles não querem a religião. Por quê? Porque as pessoas que aderem ao cristianismo, que se tornam parte desta igreja invisível, desse movimento que não tem a ver com a placa que está ali fora, não tem a ver com o nome que nós carregamos aqui, com o nosso CNPJ, tem a ver com Jesus, essa família de Jesus. As pessoas que entram para esse negócio, elas são transformadas, elas são capazes de mudar a sua vida, é tão transformada que elas começam a alterar, a mudar tudo em volta delas, e aí perdem, param de ser seguidores, dependentes, adoradores, submissos a pequenos reizinhos que existem nesse mundo para poder servir ao único Deus verdadeiro.
É por isso que um cristão que anda afiado realmente com o Senhor Jesus, ele não baixa a cabeça para político nenhum, porque ele não serve essa gente. Ele não serve a nenhum rei, a nenhum tirano desse mundo. Ele nem teme, ele tem opções, escolhas, mas ele não teme se é A ou B que vai governar o estado, a cidade, o país. Ele não teme por isso, porque o Senhor dele está acima dessas coisas. O crente que anda, sabe, ele sabe que enquanto ele puder, ele vai aproveitar a reunião da igreja, seja no grande ajuntamento no domingo, que é o nosso caso aqui, ou nos grupos pequenos, como nós temos aprendido a conviver. Por quê? Porque ele sabe que nesses lugares, nesses ajuntamentos, acontecem coisas que nenhuma prefeitura pode fazer por ele, nenhum governo estadual pode fazer por ele, nenhum governo federal pode fazer por ele. Ali acontecem movimentos, ações, bênçãos de Deus que são próprias somente para aqueles que fazem parte desse povo exclusivo de Deus. Para terminar, eu vou ler de novo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10, para ficar bem gravado na sua mente que a igreja é o lugar melhor que existe nesse mundo. Tá bom? Diz assim o texto da palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha que maravilha! Para que nós somos povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. E eu te espero aqui na próxima quarta-feira para mais uma reflexão sobre uma igreja saudável.